Vou mostrar minha cara aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo? Tranquilo? Ô, professor. Diga, Luiz, né? Isso. Sobre daquele exercício para entregar dia 28, aquele do cilindro, sabe? Eu tenho uma dúvida, só uma dúvida ali para ver, só confirmar contigo. Na letra A, ele fala calcule a energia, a força máxima da energia que gasta na segunda etapa. Aí ele faz duas etapas, né? Etapa 1 a frio e a segunda etapa a frio. Nessa segunda etapa, eu considero as duas etapas junto, como se fosse desde o início até o... Isso, então, Luiz, e só me organizar aqui só um pouquinho. Sim. E vamos ligar já a câmera do... Eu tinha testado ela aqui antes. Puxa ela de novo. Tu tem que pensar, Luiz, na tua curva, no que, o que tu tá fazendo com o teu material, tá? Bem grande aqui. Tensão, deformação. Quase não cabe, né? No caso, não vai ser essa deformação, vai ser aqui. Então, eu tenho a curva do meu material lá, né? Assim, a curva do meu material. No primeiro estágio, erro no Wagner aqui. Bom, no primeiro estágio, você aplicou uma certa deformação. Tá? Sim, ele fez todo esse processo, essa curva aí no primeiro estágio, né? Isso, ele saiu do zero, né? Veio até um determinado Uhum. ponto e retornou. E aqui está a deformação do primeiro estágio. No segundo estágio, Sim. se for a frio, tu vai sair desse ponto. Vai sair desse ponto, vai aplicar uma segunda deformação, né? Aí, no caso, Φ2 vai ser só essa posição aqui, ó. Φ2. Entendeu? Sim, mas daí tu não considera a primeira parte? Não, tu considera. Considera o Φ total, Φ1 mais Φ2. Sim, é que nem aquela vez que você fez para uma tabela, né? Tu tem que fazer o FI total, considerando todas as etapas, quando Isso é aí. frio, Isso aí. né? Isso aí. E daí depois ele faz um recozimento entre as duas etapas, daí o processo se inicia de novo, né? Daí Isso ele aí. vai... Então tá entendido. Era só essa dúvida que eu tinha, se considerava as duas etapas na letra A. Daí ele fica diferente. Ele tem a força maior daí, né? Isso. Só tem que cuidar o seguinte, Luiz. Essa deformação total a gente usa para calcular o KF, né? Vai ser alguma coisa, deformação na N. Essa informação a gente usa para calcular esse cara aqui, certo? Sim. Aham. Agora, quando a gente usa para calcular a energia, tá? Ou a força, enfim, eu acho que na energia tem, né? A gente tem eu não lembro qual que é a letra que a gente usa agora. Se é o T, eu acho que é. Trabalho. É um TR. É É. volume vezes KF vezes o φ. Aí aqui a gente Sim. tá só o φ do estágio. Ah, daí tu não usa ele total daí. Aí tu não usa O ele físico. total. Pro KF tu usa ele total, mas pro plano da força do estágio, tu usa só o φ do estágio. Entendi. Quando tu faz o total ali, tu pega ele completo. E Isso, quando tu fazer a energia que ele vai usar, daí usa só do estágio. isso aí. Então, no KF, é isso? Só no KF, isso aí. Tá, beleza. Tá Ô, entendido. professor, Diga.
Se fizer separado o primeiro estágio e segundo estágio e depois somar no final, dá também. Depende. Um exemplo, eu fiz, por exemplo, um estágio ali de 80 a 60, achei uma deformação, achei um KF, achei uma força e achei o trabalho. Beleza. Depois eu fiz a mesma coisa num segundo estágio, usando o volume inicial, o volume final do primeiro estágio. Sim, que é Fui constante. seguindo. Isso aí. Daí depois, no final, eu somei as duas forças e somei os dois trabalhos. Dá para ser assim? É que aí não tem lógica. Sim, tu pode somar, mas tipo, não tem lógica esse valor, né? Porque se tu vai fazer em 2 estágios, que a tua prensa é limitada àquela força, entendeu, Emerson? Sim, entendi. O que tu tem que cuidar, tu não pode somar o KF, né? Porque isso aqui é diferente, vou botar aqui a total, é diferente de HF1 na N mais HF2 na N. Entendi. Isso aqui tu não pode somar. Entendi. Tem que ser separado, então. Vai ter que fazer a soma e depois fazer E aqui Fazer a soma. Isso no segundo estágio, tá querendo dizer, né? no segundo estágio. Lá quando eu calculo a deformação do segundo estágio, né? Isso aí. Porque isso aqui não é linear, né? Não é uma reta. Não tem. Tá. Não, entendi. Daí vai mudar meu KF2 e vai mudar meu KF médio também. Isso aí. Beleza. Então também tinha feito errado também. É. Beleza. E aí aqui, por que que... Bom, aqui ficou claro, né? Porque o teu material ele sofreu uma deformação. Depois eu estou usando esse material com a deformação prévia 1 para fazer o processo 2. Então, por isso que eu somo as deformações. Tá? Certo. E até assim, Certo. o Luiz estava me falando também, né? Tem vezes que eu dou uma deformação prévia, ou seja, de um processo que aconteceu antes, que eu nem sei que processo foi. Então, eu dou uma deformação de 20%, 30%, e aí, para calcular, tem que somar esses 20%, 30%, né? Senão vai dar errado também. Beleza. Entendido. Sai com material assim, né? Sem saber o que aconteceu aqui atrás, né? Mas já Beleza. prévia. E aí, aqui a energia para calcular do processo é justamente por causa disso, né? Porque eu tinha uma peça, um tarugo, né? Eu transformei para outra peça. E transformei de novo para outra terceira peça. Tá? Então, daqui para cá, eu precisei de um trabalho. Daqui para cá, eu precisei de um trabalho. Então, esse trabalho aqui, esse trabalho 2, né? Ele é referente somente à deformação 2. Não depende do que aconteceu lá no 1. Por isso que aqui vai só a deformação 2. Embora o material já tenha o KF1 aqui no caso, KF2 aqui no caso. Né? A gente precisa da deformação para calcular o KF aqui, ó, KF1 e aqui em cima KF2. Mas quando a gente trata do processo, a gente pega a deformação do processo. Tá tranquilo isso? Ok. Não, entendi. Beleza. Tem um Wagner aqui, o Wagner tá online? Deixa eu ver. Tá, ele tá aqui como na sala de espera para mim. Tudo bem. Ali tá valendo. Tá, isso... Deixa eu ver o chat aqui. Ah, tá ali, ó. Beleza. Isso quando a gente fizer trefilação vai acontecer também, tá, pessoal? Na fórmula de força da trefilação vai o φ. Na fórmula de força da trefilação vai o φ. E aí tem que se ligar nisso aí, porque a trefilação a gente pode ter 6, 8, quantos estágios quiser aqui. Só que quando a gente calcula a força, é só referente àquele estágio. Né? Aquele estágio. Porque esse trabalho, na verdade, nada mais é do que força vezes distância. Né? Força vezes distância. A nossa distância vai ser o quê? Vai ser a deformação. E a nossa força vai ser a tensão ou KF. Então, se vocês quiserem fazer essa analogia, dá para fazer dessa maneira também.
Então não tem por que eu pegar a distância, né, daqui até aqui. Não, eu trabalho só daqui até aqui. Então por isso que eu pego só essa deformação. Mas que bom. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vou fazer um exercício. Ô, professor, só uma pergunta. A minha deformação ali total, ali Q1 mais Q2, tá? Ela vai ficar muito parecida com aquela na letra A, com processo só? Porque tu tem LN de 30 por 80 e depois tu vai ter LN de 60 por 80 mais LN de 30 por 60, né? Isso, ela se mantém. Ela é igual, então? E, não, aqui teoricamente tem que ser a mesma. é a mesma. É a mesma, né? É. Porque tu tem lá na deformação na letra A 0,9808 e a deformação lá na total também vai dar. É igual, então? Isso aí. É igual, vai ter que ser a mesma. Mas daí o meu KF2 vai ser diferente porque... Tá. Porque você vai ser Meu KF2... tu começou o processo de novo, né? Então essa deformação Certo. ela vai estar aqui, ó. Entendeu? Essa nossa 2 Sim. vai ter um KF menor aqui do que Tá. Entendi. Não, beleza. né? A vantagem de usar a deformação φ é essa, né? Se tu calcular passo a passo, ou se tu calcular ela inteira, ela tem que dar a mesma, né? Aqui é 80, 60 e 30, é isso? Isso, 30. 80, 60 e 30 as alturas, né? É isso aí. Então, o meu φ1 é o ln de 60 por 80. Isso aí. E o mais E 2 que é LN de 30 por 60. ln de 30 por 60. Então, quando eu somar esse com esse, eu vou ter aqui embaixo, ó, o φ total, ln de 60 por 80, mais ln de 30 por 60. Só que essa propriedade do logaritmo, tá? Quando tem uma divisão de logaritmos, é a mesma coisa de eu ter ln de 60 menos ln de 80, tá? Mais ln de 30 menos ln de 60. Aqui, ficou meio estreito no final. Então, eu corto esse cara com esse cara e eu vou ter ln de 30 menos ln de 80, ou seja, logaritmo natural de 30 por 80. Esse é o φ total, né? Então, os estágios intermediários, eles se anulam. Então, essa que é a vantagem de usar logaritmo natural. Não importa em quantos estágios eu tiver, né? Eu sempre vou ter um, e aqui um positivo e outro negativo entre os estágios. Então, por isso que eles vão se anular. Tá, mas aí tu comentou que ali no KF2 eu vou usar a deformação total, não a deformação 2, é isso? Só eu cheguei depois que estava explicando para o Luiz. Que o KF ali, a deformação usa a total ou usa a 2? Aí é que tá. No segundo estágio. Se o teu processo é a frio, tu usa a total. Porque aí tu tem material encroado e tu vai prensar ele de novo. Se aqui no meio você fez um recozimento, você zerou a curva. Então o KF vai ficar igual, tá certo? O KF e o KFM vão ficar igual. Não, é que aí assim, no segundo estágio, se tu não zerou a curva, essa tua distância do KF, tá? Mais ou menos, ó. Aqui ela vai aparecer aqui assim, ó. E 2. E aí tu vai ter um KF diferente. Então aqui é o material a frio. Fez o primeiro estágio, sem recristalização, sem recozimento, fez o segundo estágio. Aí tu soma os φTs para encontrar o KF. Certo. Fez o φ1, né? Fez a primeira deformação.
fez o recozimento e fez a segunda deformação, vem parar nesse ponto preto aqui, ó. E aí tu vai ter que calcular esse KF aqui. Aí tu não Total. tu usa só 2. Usa só 2 daí, é isso, né? Esse KF aqui é o H e 2 na M. Ah, bom. Tá. Então é isso aí. É isso aí. Né? Então tá certo o que eu tô fazendo. Eu tava fazendo diferente. Esse cara aqui, KF1, é HF1 na N. E esse cara aqui, o KF2 a frio, tá? H1 mais F2 na N. Aqui é o total. Para deixar bem claro, porque isso depois lá na frente a gente vai enfrentar também essas dúvidas. Eu acho que eu tô fazendo um pouco de confusão nesses KF, acho. Tu só se ligar, se tu fez recristalização, tu zerou a curva. Aí tu sai do zero de novo, né? E começa a calcular, começa a somar né? Não precisa mais somar os KFs, isso que eu quero dizer. Tu zerou a curva, tu sai do zero, aplica o FIN e calcula Isso se tiver recozimento, né? o recozimento. Sem recositar. Tá, entendi. Sem recozimento, se tiver 10 operações, tu vai ter F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F... vai andando nessa curva. Não. Então tá certo. A nossa letra B é com recozimento. Tá certo. E a B usa assim. Tá. Beleza. Show. Esse tipo de exercício, esse tipo de questão, então, responde esse tipo de exercício, né? Por exemplo, eu quero fabricar um pino, né, nesse formato. Comprimento inicial, usa volume constante, descobre quanto que é o comprimento que dá barra de 20. Tá? Deformação e altura do processo e a força de prensagem. Né? A força de prensagem que precisa para fazer essa cabeça do pino aqui. Então, o processo é bem aplicado a esse tipo de equação, tá? E eu posso até ainda usar outras... aqui a gente está calculando sua energia, né? Mas lá em aula a gente calcula a força de prensagem. E aqui eu posso dizer, ó, força de prensagem foi de tanto. Qual é o valor do coeficiente de atrito, né? E lá no... Deixa eu achar aqui a equaçãozinha certa, essa daqui. Share screen. Aqui na nossa equação a gente tem uma das variáveis é o coeficiente de atrito, né? Então eu posso inverter essa função, né? Posso inverter essa função. Sei que a força é 101 toneladas, divide pela área pelo KF e encontra um Mi. Então essa equação ela teria esse tipo de aplicação também. Esse tipo de aplicação também. Claro, esse pino aqui, aqui no exercício eu não falei, né? Não, eu falei, ó. O pino abaixo será fabricado via prensagem a partir de uma barra trefilada com uma deformação plástica prévia de 10%, ou seja, o φ0 é igual a 0,1. Então, quando você calcular o KF0, você vai usar o φ0. Para calcular o KF1, você vai usar o φ0 mais o φ do primeiro estágio. Né? E aí tem aquele esquema de soma de deformações, né? Soma das deformações. Que nem vocês fizeram aí no exercício de vocês. Quando usa o KF0, aí daí não considera os 10%? Não, aqui, nesse caso aqui, o KF0 já é com os 10%, então eu tenho que considerar.
Ele já está junto aí nesse valor, no caso. Ele já está junto nesse valor, no caso. Porque aqui eu tenho, nesse caso, embora o gráfico seja o mesmo, eu tenho um trabalho antes que é trefilação. E meu material já veio do trefilado. Então, com os 10%. Com os 10%. Aqui é 0,1. Então, ele já tem aqui um KF 0. Ah, tá. E aí, quando eu aplicar o processo de prensagem, eu vou aplicar o Φ, o meu Φ1 está aqui, ó, Φ1. E aqui eu tenho o Φ total, que vai ser o 0 mais o 1. Então, o material vai receber mais uma carga, e o KF1, né, eu vou utilizar o Φ total. É por isso que é importante vocês entenderem bem essa questão. Tá claro isso, pessoal? Então, essa questão aqui, né, tem a ver com esse gráfico aí. Beleza? Ponto que interessa? Então, pessoal, esse livro aqui... Meu, ruim de foco aqui hoje, né? Esse livro aqui é uma das nossas literaturas base, tá? E esse livro aqui, ele tem vários exemplos, tá? De cálculos. Deixa eu ver. Esse do pino eu tirei daqui também. Deixa eu ver onde é que tá. Não. Prensagem. Aqui, ó. Tá, esse do parafuso eu tirei daqui, ó. Então aqui tem os cálculos que ele fez aí e tal. Tem outros exemplos de pinos aí, aqui. Tá? Aqui tem um sextavado também. Tem um pino esférico. Tá? Mas ele mostra cálculo etapa por etapa todos os cálculos que ele faz. É um livro muito bom para você assim entender, né, de onde é que ele tira os valores, o que é o que, certo? Porém, ele não é nada teórico, né? Se você ficar com alguma dúvida aqui, por que é essa fórmula? Ele não vai te responder nesse livro, tá? Não vai responder nesse livro. É um livro muito bom como complemento, né? Como um complemento, tá? Cadê? Agora eu perdi o exercício que eu ia passar para vocês. Por aqui. Então aqui tem bastante forjamento também. Eu vou pegar um aqui como exemplo para vocês, tá? Esse aqui. Não sei se vai dar para ver porque tinha que ter tirado uma foto, enfim. Então tem o processo de forjamento, tá? Daqui para cá. E eu vou avaliar, calcule a energia que será desprendida pelos dois equipamentos para deformar a pressa do estrado. Quais dois equipamentos? O uso de um martelo, tá? E de uma prensa de fricção. Os dois têm velocidades bem diferentes, tá? Aqui 1 metro por segundo de velocidade de máquina e a prensa 14 metros por segundo de velocidade de máquina. Tá? Então ele quer que tu compare esses dois e calcule a energia nos dois casos. Tá? Eu vou passar para vocês aqui os dados da peça, vou anotar no papel aqui certinho, a gente vai fazer junto, tá? E aí ele fala que é atrito desprezado. Por que ele desprezou o atrito nessa condição? Porque ele está querendo calcular uma comparação de energia. Então, na energia, você lembra que vocês têm o neto lá embaixo, que é uma eficiência, tá? Aqui ele vai calcular os dois casos com a eficiência de 100%, tá? Embora isso a gente sabe que não é bem assim. Tá? E aqui esse material, ele funciona um pouco diferente. Como ele é um forjamento a quente,
Tá aqui, ó, 1.200 graus. Como ele é um forjamento quente, e a 1.200 graus, a gente tem influência da velocidade de conformação. Não sei se eu falei isso para vocês. Vou até puxar aqui a literatura. Aulas, notas de aulas. Zoom. Tá? Tem aqui no nosso notas de aulas, deixa eu diminuir esse quadrado aqui. Tá lá no capítulo, final do capítulo 2, aqui, ó, esse gráficozinho aqui. Tá? Então, o que acontece com o material, pessoal? É observado, tá, uma influência da tensão, certo? Uma influência da tensão em relação à taxa de deformação. Ou seja, deformar devagar ou deformar rápido é diferente, né? Quanto mais rápido eu quero deformar, maior a resistência do material a ser deformado. Isso que esse gráfico quer dizer. A temperatura ambiente, isso aqui é de aço, tá? A temperatura ambiente, essa diferença não é tão significativa. Porém, conforme eu vou aumentando a temperatura, tá? E também conforme eu vou aumentando a temperatura, essa diferença começa a ficar cada vez, o gráfico começa a ficar cada vez mais inclinado. Ficar cada vez mais inclinado também. Aumentando a temperatura, o gráfico começa a ficar cada vez mais inclinado. Então, isso a frio, quando a gente deforma frio, a gente despreza. Tá? A gente despreza, embora exista uma certa influência. Só que vamos lá. Aqui, ele é uma taxa logarítmica. Tá? É uma taxa logarítmica. Eu tenho 10 na menos 6, 10 na menos 4, 10 na 2, 10 na 1. Ó, daqui até aqui a diferença é de 1 milhão na taxa de deformação. Então, teria que ser uma diferença muito grande de taxa de deformação para proporcionar diferença na tensão. Então, isso a gente não se preocupa. Agora, quente, né? A gente trabalha aqui de 10 na 2 até 10 na 3, que seria aqui no meio. Tá? Então, seja, mexendo em 10 vezes, a gente tem uma diferença significativa na tensão necessária para a deformação. Tá, pessoal? E é isso, aqui tem uma formulazinha para calcular. Tá? Mas isso tem que conhecer muito bem o material para entender isso. Tá? Isso na prática a gente vê, mas para aplicar isso na teoria, tem que conhecer muito bem o material e medir isso aqui é difícil, tá? Você tem que estabilizar a temperatura e em cada um desses aqui é um ensaio, ó, né? Então, você tem que fazer, para ter uma medida estatística, no mínimo uns 3 aqui de cada ponto. Então, isso é muito ensaio para fazer nesse quesito, tá? Então, isso é difícil da empresa conhecer isso. Mas, se você, como engenheiro, souber que, variando a velocidade aqui, a taxa de deformação, eu vario a tensão de resistência, já é uma grande coisa, tá? Já é um grande benefício, uma carta na manga aí que você consegue aplicar. E aí, esse material, tá? Ele, em vez de ser só aquela equaçãozinha que nem a gente viu, né, φ na n, tá? Ele tem um fator estático, um fator que depende da temperatura, o outro fator depende da deformação e o outro fator depende da velocidade de deformação. Então, esse já é um material bem caracterizado e aí a gente consegue variar todos esses dados, né? essas variáveis, né? Variar variáveis é boa, né? A gente consegue visualizar isso, como isso modifica o nosso KF. Como isso modifica o nosso KF. Bom, vamos ao cálculo. Tá? Vou botar aqui para cima. Vou tentar desenhar aqui para vocês ficar um pouco mais claro.
Aqui tem a peça inicial. Aqui tem a peça final. Tá um pouquinho exagerado, mas tudo bem. Altura final 30. A mesma deformação que vocês calcularam. Né? Altura inicial 80. Tá? Diâmetro inicial 50. E aí daqui a gente já consegue calcular a nossa deformação. Φ igual a Ln, né, da final 30 por 80. Vou pegar minha calculadora aqui. Logaritmo natural de 30 dividido por 80. Esse número aqui ele tem que dar negativo. Tá? Por que ele tem negativo? Porque a minha altura reduziu. A minha altura reduziu por uma tensão de compressão. E a tensão de compressão ela é negativa. Menos 0,9808. Tá? E a minha velocidade de deformação, ou taxa, é a mesma coisa, que é o φ ponto, um ponto maior aqui para parecer melhor. Esse ponto é igual ao lado da dinâmica, né? Na dinâmica vocês têm x, x ponto. X é a posição, x ponto é derivada da posição, e x dois pontos seria derivada da segunda da posição. Né? Então, esse aqui é velocidade e outra aceleração. D sobre dt de φ. Ou seja, quão rápido eu estou aplicando a minha deformação. A gente viu isso brevemente, tá? Mas isso a gente aplica nossa regra da cadeia, dt, e o nosso φ é dl sobre L. Isso aqui resulta em 1 sobre L, dl sobre dt. dl sobre dt nada mais é do que a velocidade de máquina. Tá? Ou seja, qual a velocidade que a minha prensa está descendo. O meu martelo da prensa está descendo. Então, isso vai ficar 1 sobre L vezes Vm. A velocidade de máquina. Sendo que esse L, no nosso caso, vai ser a altura. Tá? É o nosso comprimento, a nossa deformação aqui. Eu podia ter botado dH, mas tudo bem. Então, nosso φ ponto vai ser 1 sobre H, tá? Vezes a velocidade de máquina. Deixa eu puxar lá quais são as velocidades que a gente vai trabalhar. Deixa eu ver se tem outra cor aqui. Tá. Ali. Bom, aqui eu até discordo um pouco, tá, da literatura, porque às vezes o pessoal bota H0. Eu sempre considero H1, porque né, no instante, a altura instantânea, né, aquela que conforme eu estou baixando, a altura daquele instante que eu estou considerando. E tem muito mais lógica porque quanto menor a minha altura, maior a velocidade de deformação. Quanto menor a minha altura, maior a velocidade de deformação. Então assim, preciso dos dados, né? Eu tenho a prensa martelo, velocidade igual a 1 metro por segundo, e a prensa fricção, velocidade igual a 14 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, eu tenho
Φ ponto, vou chamar de martelo, 1 sobre 30, vezes, aí que tá, aqui eu tenho 30 milímetros, e aqui eu tenho metros, então eu vou considerar 1000 milímetros por segundo, e aqui eu tenho milímetro, e eu consigo cortar. Tá? Isso aqui sempre vai dar em segundo na menos 1 unidade, né? 1 sobre segundo. Vou fazer a conta para ver quanto que dá. 1000 30 dividido. 33,3 segundo menos 1. E aqui para a prensa fricção, e ponto F de fricção. Da mesma forma, eu vou usar 14.000, já fazendo a conversão de unidades. 30 dividido 467 S menos 1. Tá? Então, isso é difícil. Aqui eu tenho uma diferença de 10 vezes, tá? Então, pode ser que eu tenha alguma diferença significativa, tá? Entre os valores. O que isso significa? Então, a minha peça está deformando 100%. 1. Tá? E isso acontece em um tempo muito rápido, né? 467 por segundo eu consigo deformar. Então, aqui está quase 1. Se fosse 1 inteiro aqui, eu deformaria 463 vezes essa peça por segundo. Então, isso é muito rápido. E aqui, 33 vezes essa peça por segundo. Tá? Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, um valor mais palpável, tá? Desse cara. E aí, daqui, com esses dados, eu vou procurar o KF. Está meio parelho aqui. Aqui eu vou copiar do livro, KF igual a KF0 vezes K, ele usa de temperatura, vezes Kφ, vezes Kφ ponto. Onde KF0 é igual a 135,62 megapascal. KT 27,399 e menos 0,00, meio pequeno aqui para vocês verem, 331T. Beleza? Esse E de Euler, tá? Ficou meio estranho meu E aqui, mas é o de Euler. E isso tudo é caracterizado, tá? Isso tudo é medido em laboratório para ter esses valores. Kφ, isso só vale para esse material, tá? Esse material é o DIN 100 CR6. Isso aqui, então vai ficar 1,2645 Φ na menos 0,0032 e na menos 0, tá meio ruim de ler aqui. 0,242. 242 sobre Φ. Isso aí. E Kφ ponto 7464 Φ ponto 0,127. Tá, então esse aqui é o dado do meu material, né, medido lá, caracterizado dessa forma. Mais difícil calcular isso aqui, a gente vai calcular juntos aí para a gente conferir. E aí eu vou ter um Kφ ponto para a minha prensa